Está louco, Paulo? Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Sou José Maria. O nosso canal, o Pregador da Cruz. Pois é, a pregação da cruz é loucura. A pregação da verdade é loucura. A pregação para mudar vidas é loucura. A pregação da justiça de Deus é loucura. A pregação dos princípios de Deus é loucura. A pregação da palavra de Deus para o mundo perdido é loucura. Falar a verdade é loucura. Chamar a atenção da sociedade de que esse caminho que estão caminhando é um caminho de morte, morte espiritual eterna, é loucura. Enfim, a sociedade não quer saber de Deus. A sociedade não quer saber de Deus. A sociedade está chamando de loucos aqueles que estão pregando, falando a verdade para eles. Estão chamando de bom juízo aqueles que são loucos, que pregam mentira, falsidade, enganam, fraudam, destroem, pisoteia, surrupia as suas vidas. Esses são recebidos com honrarias por essa sociedade má corrompida. A Bíblia fala, não sou eu. Então, foi assim que o advogado, o promotor, perante o rei Agripa, no primeiro século, falou para Paulo, quando Paulo estava defendendo diante de acusações, falsas acusações, ele falou, convenceu e deixou toda a audiência ali, boca aberta e totalmente pronta para inocentá-lo. Mas o promotor da mentira, da falsidade, o defensor da loucura, gritou a plenos pulmões: está louco, Paulo? As muitas palavras te fazem delirar. Ele falou: não estou delirando, não. A que eu prego são palavras de verdade e justiça de Deus, de salvação do Senhor Jesus Cristo. E assim então ficou aquela máxima de que ainda hoje está. A verdade não pode ser falada porque ela pode ser punida pela mentira. Mas Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo Deus eterno, mesmo sabendo que a sociedade mundial não quer saber mais dele. E você? O que você pensa? Eu tenho analisado que nas pesquisas que eu fiz para ver como está a minha posição, o ranqueamento, que não busco com você aqui likes, curtidas, visualizações, para tirar proveito, para de repente receber um prêmio do YouTube, sabe lá o que, para me encher meu ego, né? Dizer, ó, tem uma placa aqui, você olha então no vídeo aí, olha para trás e vê lá então a placa do YouTube ali, ganhou 50 mil visualizações, ganhou 2 bilhões de visualizações, é campeão em likes e cliques e assim. Não estou aqui para isso não. Apóstolo Paulo falou muito bem esta frase, e eu tomo as suas palavras que ele falou muito bem falado. Se eu fosse agradar homens, se eu fosse bajular homens, se eu fosse acariciar homens, se eu fosse ceder às paixões dos homens, se eu fosse ceder aos ditames, aos princípios, aos caminhos desses homens, da qual convivia naquele passado, e que hoje não me diz respeito mais, eu não seria servo de Cristo. A proposta aqui é falar da verdade de Deus para a sociedade. Pois bem, então o apóstolo Paulo viveu naquela época lá atrás, no primeiro século, onde havia ainda as manifestações de uma idolatria, de uma perversidade, de uma promiscuidade, de uma perversidade tremenda. Isso, a humanidade sempre foi campeã, sempre foi craque em fazer perversidade, maldade,
e se autodestruir e bater de frente com Deus para a sua destruição. Naquele tempo lá, o apóstolo Paulo estava num ambiente realmente totalmente pagão e diante de uma nação pagã, que era a Roma, com seu império, seu poder avassalador, mas ele não deixou de pregar em toda a Ásia, que é hoje a Turquia, e também na região da Arábia, na região do leste europeu, na Europa e assim por diante. Ele pregou, e a sua palavra, os seus discípulos, levaram essa mensagem da graça de Deus para o mundo afora. Essa verdade, ela pode trazer para você assim um pouco de entendimento, porque eu analisei na pesquisa lá do Google lá, o meu público-alvo é um público acima de 60 anos. É uma geração acima de 60 anos que não tá, que realmente, tipo assim, são senhores e senhoras que também, eu creio que você que está aí, também precisa da salvação de Jesus Cristo. Porque a geração para trás, a geração nova, a geração abaixo de 50, ela não pode realmente, não entende realmente esta verdade. A geração nova, ela quer realmente, ela quer apenas fantasia, ela quer orgia, ela quer pecado, ela quer coisa jocosa, ela quer coisa que realmente venha trazer para ela muitas coisas que na verdade não está edificando a sua vida. Não vai edificar, não vai trazer vitória para ela. Ela quer fantasia. É uma sociedade jovem que é gado. Ela quer abrir o celular, quer visualizar, quer ver, quer ouvir coisas realmente que não tem peso, não tem qualidade, não tem estrutura, não tem conteúdo. Porque é uma geração também vazia. A geração abaixo de 50, ela é vazia, ela não tem conteúdo, ela muitos não há discernimento, não há qualidade de discernir o que é certo e o que é errado, não estão preocupados em fazer um paralelo de justiça e verdade. Eles estão num pacote satânico que tudo é certo, tudo é certo, tudo é errado. Eles não têm como parar, porque a Bíblia fala que eles estão cegos. Você percebe que as postagens que entram nas redes sociais são coisa de loucura. É coisa de loucura. Você vê lá, muitas coisas que não tem sentido. É sem nexo. É uma geração realmente assim que é bolha, está numa geração assim que é fumaça. O vento leva para todo lado, porque não tem peso, não tem nada, não consegue ter firmeza. Por quê? Porque é os fins dos tempos, é os últimos dias da Igreja do Corpo de Cristo. É o momento que a sociedade está caindo em descrédito, o homem está caindo em descrédito por causa de quê? Porque eles estão querendo ouvir loucuras aos seus corações. Eles querem ouvir loucuras aos seus ouvidos. Exemplo clássico aqui, tem um momento aqui que Paulo falou lá para a igreja de Coríntios a respeito daquela geração. Ele fala uma coisa assim, que porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. É isso que estava acontecendo. Ele fala aqui ele fala assim, porque mas nós que pregamos a Jesus Cristo crucificado, ele diz aqui, é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Então, a palavra de Deus, eu digo aqui, não é para isentar você, deixar você um carola, um piega. Você não tem que ser um piega, um carola, você não tem que ser um monge. Não, você é um normal. Você tem desejo, sentimento, vontade, você trabalha, estuda, você participa da sociedade que você vive. Você não tem que ficar preso a nada, não é obrigado a nada, mas você tem que saber que tudo isso aí deve ter um discernimento para você, deve trazer para você um conhecimento da palavra de Deus. Você tem que saber o que é certo, o que é errado, o que é correto, não é correto, o que é justo, não justo, o que é verdadeiro, o que é mentira. Saber separar, saber o que você pode colocar nos seus olhos, nos seus ouvidos e penetrar no teu coração, que é o centro das tuas emoções, para que você não seja realmente uma pessoa ludibriada, enganada. Aí então o YouTube fala que meu público é um público de acima de 60 anos, a velha guarda.
a geração teen, né? Tipo assim, a jovem guarda. Por causa de quê? Porque eu espero que essa geração também há discernimento, a sabedoria, a conhecimento, a uma posição, a uma postura. Porque nem sempre uma pessoa de idade acima de 60 anos é uma pessoa realmente justa, verdadeira, santa, uma pessoa realmente de bom caráter, de bom princípio, de valores, de temor de Deus, de princípio. Não, não quer dizer nada. A idade não quer dizer nada. Eu digo aqui de passagem. Ser velho, é pessoa de idade, é um sênior, né? É um senhor de idade, entendeu? Ali está com 60, 70, 80 anos, 90 anos. Nossa, é a idade do respeito. Não, deixa ele abrir a boca primeiro. Deixa ele abrir a boca primeiro. Se é um senhor de idade e está dizendo que ele é o senhor de idade mesmo, pela bagagem de vida, deixa abrir a boca dele. Quando ele abrir a boca dele, vai saber se é um homem ético, moral, de princípio, de valores, bem formado, que norteia pela verdade e pela justiça, ou se é um fanfarrão, se é um mundano, se é um pervertido, se é um corrompido dos pés à cabeça. Não exalta ninguém sem conhecer. Não enche a bola de quem não sabe jogar bola. Vai devagar. Que quem julga é Deus, mas não faça um julgamento preconcebido para não ficar em maus lençóis de saia justa. E também não faça mau juízo de ninguém. Não conheceu a pessoa? Fica quieto. Procura conhecer para poder fazer um juízo de valor de uma pessoa qualquer. Isso é importante. Então nós estamos aqui numa situação que precisamos ter discernimento. E quando esse promotor, Pórcio Festo, promotor da justiça, em defensoria do povo judeu, que queria matar Paulo, que queria prender Paulo, dizimar Paulo, pago para fazer isso, porque um promotor da justiça tem que fazer a defensoria contra o réu, que é natural, foi pago para isso, estava lá. Mas só que o argumento de Paulo, a apologia de Paulo, deu a ele uma resposta clara. Que eu falei é a verdade. E eles não tiveram nenhuma razão, nenhum motivo, nenhuma prova, nenhuma acusação que encontrou em mim, razão de estar aqui preso para poder ser julgado por eles lá em Jerusalém. E aí, no final dessa dissertação, desse julgamento, ele fala então para toda aquela audiência. Estava ali os ricos, famosos, poderosos, na época, reis, príncipes, donzelas e tudo mais. Estava ali toda a elite da região de Jerusalém, Judeia, da Síria, estava tudo o pessoal ali, junto com o rei ali, rei Agripa, rei Félix da Agripa, né? E aí então ele disse, então, se eu estou perante o tribunal de César, eu apelo a César. Então ele foi para Roma e lá ele morreu. Mas deixei muito claro, não estou louco, não estou louco, não estou louco. Porque eu prego Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Não fico tagarelando nas redes sociais, nas ruas não fico tagarelando, balbuciando, não fico falando coisa sem coisa, não falo coisa sem pé, sem cabeça. É discernimento, ele falou aqui então, meus discípulos, meus irmãos, nós pregamos, nós ensinamos, nós lançamos para a sociedade a verdade, que é Cristo crucificado, depois morto, depois ressuscitado, está aos céus, à direita do Pai, e reina eternamente. Então, nós pregamos a Cristo crucificado, ele diz aqui, e hoje é a mesma coisa. Hoje é a mesma coisa. Não mudou só a época, mas o homem é igual em ato e atitude, em grau, em número e gênero, em sua ação contra Deus. É igual, não existe nada diferente aqui. Então, se Paulo estivesse aqui hoje,
ele também estaria hoje perante o tribunal no Brasil do STF, ou na corte americana, na corte de Londres, na corte de Paris, em qualquer corte do mundo, ele estaria se defendendo das acusações, das falsas acusações, das mentiras, das armações, das armadilhas, daqueles que odiavam ao Senhor Jesus Cristo, dos inimigos da cruz de Cristo, que não aceitaram a cruz de Cristo. Isto foi no passado, é hoje. Então não tem essa de dizer que o homem do passado é diferente. Não, ele é igual. Muda a geração, muda o tempo, mas ele é igual. Então ele fala assim, nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para quem? Para os judeus e loucura para os gregos. Escândalo para os judeus porque eles não aceitaram que o Messias profetizado no Velho Testamento pelos profetas, por Moisés, era aquele que estava lá perante eles durante o ministério de 3 anos, pregando, ensinando, curando, libertando, restaurando e calando a boca dos fariseus mentirosos, hipócritas, da qual muitas vezes ele falou. E se fosse hoje, nesse século aqui hoje, deste milênio, ele rodaria o mundo todo falando para as autoridades do mundo todo que vocês são raça de víboras, hipócritas, sepulcros caiados. Ele geraria uma ofensiva, uma fúria, uma ira gigante, mundialmente falando, das autoridades e dos seguidores das autoridades, bajuladores, contra ele. Porque lá ele fez a verdade acontecer, mas chamaram ele de louco. Porque ele estava sozinho? Não. Porque a mensagem dele era do Pai. Não era dele, era do Pai. Então não estava sozinho. Ele bem disse assim, falou lá no Getsemane, disse para os discípulos, se eu quisesse agora rogar ao Pai, ele me mandaria para mim 12 legiões de anjos. Uma legião tem 3.000 pessoas. Então 12 vezes 3, 3 vezes 6, 3 vezes 1, é muito anjos. É muito anjos. Uma batalha daquela ali, não valeria a pena. Então, escândalo para os judeus, porque eles ficaram arrazoados. Não pode ser esse Messias, que nós tanto estudamos, lemos e ouvimos dos nossos rabinos e mestres, chegando, entrando em Jerusalém, no burrico, e a multidão ovacionando ele, usando nas alturas, benditos que vêm, em nome do Senhor. Aquilo foi para os judeus um escândalo, eles ficaram escandalizados, porque na verdade para o Império Romano, que estava lá, soldados, autoridades, generais, toda a autoridade, a potência mundial estava ali, como nação opressora em Israel, eles tinham cavalos brancos, generais, capitães, tudo mais, centuriões, bem posicionados, posudos, bem alinhados, uma indumentária impecável. Aí eles olham para Jesus entrando, foi um escândalo para eles. E para os gregos, loucura é porque eles criam em Platão, em Júpiter, em Netuno, em Marte, eles tinham os deuses do universo, eles tinham os deuses das trevas como referência de adoração e de liderança para tudo. Para a água, para a chuva, para a lavoura, para a indústria, para a família. Eles então confiavam que esses deuses é que regia a sociedade grega e dava a eles a prosperidade que eles pediam e recebiam. É quando Paulo pregou Jesus Cristo crucificado, por causa de quê? Porque nenhum dos deuses na mitologia grega foi ressuscitado. Nenhum dos deuses da mitologia grega veio em terra como homem e cresceu, pregou as verdades do universo que ele vivia, e desse Deus com D minúsculo que ele vivia, e trouxe mandamentos, ensinos para o povo grego. E depois, por ser verdadeiro e justo e pregar verdade para
para a nação grega. Então, esse povo grego que estava revoltado, então crucificou esse Deus grego, e ele então morreu, ressuscitou e foi para o seu dito lá mundo da fantasia. Nunca tem na história da mitologia grega que um Deus encarnou, viveu, foi crucificado e foi ressuscitado e voltou para lá. E se tornou referência de pregação para o mundo até hoje, em 2025. 2025 anos até hoje, esses gregos deuses não mais existem. Foram pulverizados pela história, foram apagados pela história. Eles e seus seguidores e suas mitologias e tudo mais. Os panteões dos deuses romanos, os deuses da Babilônia, todos foram lançados no esquecimento, porque eram imaginações da mente humana doente. Aí se eu digo loucura da mente humana, de adorar uma xícara e dobrar o joelho perante uma xícara e fazer preces, orações para uma xícara e pedir bênção para uma xícara. Isso é loucura, mas foi assim que a humanidade sempre esteve fazendo, adorando mais a criatura do que o Criador. Mas para eles, isso não foi loucura, mas para Deus é loucura. Deus é loucura. Então, por isso que eu quero terminar aqui e dizer para você que você que vai ouvir, vai entender essa mensagem, vai compreender isso aí. Porque o apóstolo Paulo fala uma coisa muito importante aqui. E vou terminar com esse texto aqui. Porque você sabe que, infelizmente, hoje no corpo de Cristo, está tendo umas coisas assim, muito erradas. Falsos pastores, pregando mentira, falsos profetas, com profecias mentirosas, falsos líderes, membros de igreja, na rede social, falando besteiróis, uns cultos que são colocados na rede social para depravação, para envergonhar, para deixar a sociedade blasfemar contra o Deus eterno. Cultos assim, totalmente amalucados, doidos, sem nexo. Isso é loucura. Isso haverá punição também. A mão de Deus vai pesar sobre essas pessoas. Eles não são seguidores do Senhor Jesus, não são servos do Senhor Jesus, são servos das trevas. Usam a Bíblia como mecanismo de fazer dinheiro para eles, de chamar atenção do povo para eles, para ganhar dinheiro em cima disto, ganhar notoriedade, ser celebridade do nada. Isso é loucura. Isso é loucura. Então Paulo fala aqui assim, ó, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis, ignóbeis, desprezíveis deste mundo e as desprezíveis e as que nada são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Então, o que seria? Deus escolheu as coisas loucas, coisas fracas, coisas vis e desprezíveis para confundir as que aparentemente parece que são, que é a igreja verdadeira, o corpo de Cristo. Aqueles crentes verdadeiros que pregam a palavra de Deus, que vivem a verdade de Deus lá no seu bairro, na sua cidade, no Brasil, nas nações, e vivem essa verdade a cada dia, a cada instante. Esses são os que Deus escolheu, são verdadeiros pastores, verdadeiros missionários,
São pessoas que realmente abriram mão das suas coisas do mundo para servir a Deus. São pessoas que estão no mundo, mas vivem uma vida de luz, sal da terra, e são um bom perfume do Senhor Jesus para essas pessoas. É isso que Deus está dizendo. Então, para você, fique certo. Porque chamar você de louco, você fala assim, eu sou um louco. Eu sou um louco por Cristo. Que Deus te abençoe, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens. Na sua loucura, Ele salvou o homem das trevas. Que Deus te abençoe. Até mais.